Sexo, orgasmo, libido, tabus que não deveriam ser, não é mesmo? Faz muito tempo que o corpo feminino é um tabu. O feminino em geral, o feminino em si é um tabu. Dito assim, parece até uma síntese um pouco exagerada. Mas o fato é que, de alguma forma, na cultura, a mulher é vista, é educada para não sentir prazer, para não se tocar, para não se conhecer. Num olhar mais psicanalítico, existe uma lógica fálica, que é em torno dos 4, 5 anos de idade, onde as genitais começam a despertar um interesse maior. E isso para a menina é, de certa forma, uma castração, por ela não ter um órgão genital masculino, que quer dizer, um tem e o outro não tem. Eu posso e você não pode. Valor e não valor. Aí entra o padrão de criação. Ou você vem de uma criação, de uma educação mais livre, ou você pode se trabalhar, se libertar, se reeducar de uma certa forma. A nossa sexualidade vem desde que a gente nasce. E a sexualidade, na maior parte das famílias, é mais tolhida, é mais velada, é mais restrita. É porque menina não pode, menina fecha as pernas, menina não fala disso, menina não encosta nos meninos. E isso vai minando, isso vai acabando com a espontaneidade sexual das mulheres e vai fazendo com que vamos criando travas e nos afastando mais do nosso corpo e cada vez mais da nossa própria essência. O corpo do homem é explícito. Uma ereção é uma ereção. Você consegue ver, não tem enigma. Tá ali, tu consegue enxergar. Uma mulher, por exemplo, não tem ereção. E isso gera um medo, isso gera uma insegurança. Isso é um pouco enigmático, né? O que seria esse desejo feminino se a gente não consegue enxergar? Isso traz a sensação de que a mulher teria algo de ardiloso, poderia fazer uma encenação. A própria sexualidade, o corpo feminino, ele tem dois grandes enigmas. O primeiro é a gestação. Você olha e pensa, como é possível, né? Um ser dentro de outro ser. E o segundo ponto é a própria sexualidade. A mulher goza, ela não goza, ela tá fingindo, ela não tá fingindo. O próprio fato do sexo, da parte sensorial da mulher, mexe muito com os nossos fantasmas, do visível e do invisível, porque não é visível, não é controlável. E isso gera alguma coisa do tipo, nossa, como é que eu posso controlar esse invisível, essa situação, algo tão abstrato? Tem mulher que me pergunta no consultório, é errado eu me masturbar? Será que eu posso? Será que eu não posso? Como é que eu posso conhecer o meu próprio corpo? E quando elas me perguntam isso, eu realmente percebo a necessidade, o quanto a mulher, ela vem se anulando, ela vem se castrando, ou até mesmo fingindo para agradar o parceiro. Para se dar prazer, tem que ter sensorialidade. Para te dar prazer, você tem que se olhar, você tem que se tocar, você tem que se deixar sentir. Me chama a atenção a quantidade de mulheres que não sentem prazer, não têm libido. E aqui eu estou descartando todas as hipóteses orgânicas, como disfunções hormonais, né, como um período de menopausa, um período de TPM, uma irritabilidade, algum período pontual. Mas como se satisfazer? A mulher que realmente se satisfaz é a mulher que se solta, é a mulher que se libera, é a mulher sem travas. A tua sexualidade é linda, é livre, é solta, desde que você se respeite, desde que você respeite o próprio corpo e desde que esteja fazendo sexo por escolha e não para prender ou para estar agradando ou satisfazendo alguém. Não existe corpo perfeito para o sexo. O corpo perfeito é o corpo que te dá prazer. Não precisa ter gominho na barriga, não precisa ter um shape perfeito. Às vezes a pessoa, muito preocupada com a estética, ela deixa de viver, ela deixa de sentir o momento. E aqui eu não estou dizendo que você não tenha que se preocupar com o seu corpo ou não tenha que se preocupar com a estética. Mas eu estou falando de um excesso, né? Um excesso muito forte, porque com isso a pessoa não se solta. A pessoa ela fica num papel, num perfil muito perfeccionista e não relaxa. O sexo, ele tem fluido, o sexo ele tem cheiro, o sexo ele é lambuzado, ele estimula todos os nossos sentidos, todos os nossos desejos e todos os nossos instintos. Ele não é como muitas vezes nós vemos nos filmes, nas novelas, né? Tudo muito bonitinho. Ele tem fluidos, tem cheiro e para isso você precisa se permitir e você precisa saber que não tem que ter nojo do seu corpo.
assim como muitas vezes lá na infância nos ensinaram, né, a ter nojo do próprio corpo, das próprias secreções do nosso corpo. Muitas vezes fomos educadas para ter nojo de nós mesmas. Escondemos nossos cheiros, a própria menstruação. Tem mulher que tem nojo disso, tem nojo da própria menstruação. E é tão saudável essa conexão com o feminino. Deixa o seu corpo fluir, como se fosse uma música, como se tu fechasse os olhos e fosse dançar uma música. Sabe aquela sensação de quando tu só fecha os olhos, está num ambiente e a música vai fluindo? É assim que você tem que sentir o seu corpo se mexendo. É assim que você tem que se sentir livre no sexo, na relação sexual. Transforme os seus conceitos e paradigmas em relação à sexualidade. O sexo é primeiro para você e não é para o outro. Primeiro você tem que se dar prazer, para depois dar prazer para o outro. Você tem que aprender a se colocar em primeiro lugar. A mulher desenvolve vários papéis, várias personas no seu dia a dia. Ela é dona de casa, ela é esposa, ela é mãe, ela é amiga, ela é profissional. E nesses papéis que ela desenvolve, ela acaba esquecendo dela mesma, de realmente saber quem ela é. Se você se pegasse, se colocasse num ponto e tirasse todos esses papéis que você desenvolve no seu dia a dia, como é que você se enxergaria? Quem é você de verdade? Sem todos os papéis que você desenvolve. Com isso, tu vai começar a se conhecer de verdade. Porque muitas vezes a gente faz sexo para agradar o nosso parceiro, para agradar o marido, para agradar o namorado, para agradar quem está do lado. O que muitas mulheres me relatam no consultório é que depois de ter uma relação sexual, elas já se sentem na desobrigação de pelo menos uma semana, 10 dias, às vezes até um mês, de não ter mais relação. Porque fez, agradou o marido, então o papel foi cumprido ali. Só que nisso, eu percebo que o sexo ele vira um compromisso, uma obrigação, e não uma questão de prazer. Se você não se comunica, se você não conversa, se você não fala do que você gosta, como é que seu parceiro vai saber? Se você finge que está tendo prazer ou finge que teve um orgasmo, para o seu parceiro está tudo bem, ele conseguiu te dar prazer. O orgasmo, ele não é um presente, ele é uma obrigação no ato sexual. Se você tem relação, você tem que ter prazer. Se você está com fome, você vai comer. Se você está sujo, você vai tomar banho. Então, se você tem relação, isso tem que te dar prazer. Isso tem que ser uma espontaneidade. É uma necessidade fisiológica. O sexo, a sexualidade, ele te aterra. Ele trabalha muito o chakra básico. Ele te traz movimento, é matéria. Ele te traz esse impulso para questões até mesmo de bens materiais. Tem pessoas que não vê essa energia circular, tem pessoas que têm dificuldade de adquirir as coisas, porque tem essa região do quadril muito parada, muito travada, falta movimento. Então o sexo em si, ele não é só ligado à relação e ao ato, mas todo o contexto do dia a dia da pessoa. Então eu trouxe esse vídeo para as mulheres com essa preocupação, devido às queixas que me vêm ao consultório, que a questão da libido é praticamente escassa. E a partir do momento que você se conhece, que você se toca, que você se permite, isso vai quebrando o tabu. Nesse vídeo, eu trouxe informações sobre o impacto negativo da sexualidade na vida das mulheres. No próximo, eu vou falar sobre dicas e tratamentos que eu passo em meu consultório para aumentar a libido sexual. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe Flor de Íris. Um grande abraço e até mais!